Bom dia, meus amigos. Aqui estamos novamente para falar e estudar, refletir e praticar os ensinamentos do nosso Mestre, modelo e guia, Jesus Cristo. É com grande alegria que iniciamos mais um dia, confiantes em Deus, que nada acontece sem a sua vontade. Agradecendo mais um dia por termos a oportunidade de vivenciar o Evangelho de Jesus. Mestre amado, nos abençoe mais este dia de estudo, que possamos, Senhor, passar com clareza estes preciosos ensinamentos. E dai-nos força, Senhor, para praticar as virtudes ensinadas por Ti, a virtude da paciência, da compreensão, do amar uns aos outros incondicionalmente. Mestre Jesus, nos dê força para aceitar as pessoas como são, respeitando-as, amando-as e servindo-as sempre, como vós nos ensinou. Servir sempre uns aos outros. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos orando por um mundo melhor, mais compreensível. E sabemos, Senhor, o quanto temos a necessidade de perdoar não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, perdoar infinitamente. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Sempre que oramos, ficamos nessa sensação de êxtase, porque Jesus está sempre de braços abertos para, através dos mensageiros enviados por Deus, nos carregar no colo, nos orientando, nos incentivando à prática do bem, fazendo sempre que o nosso anjo guardião esteja nos amparando, nos fortificando, tirando os maus pensamentos e irradiando sempre o amor. Então, vamos dar continuidade no nosso estudo que fazemos do Evangelho segundo a doutrina espírita. Fazemos diariamente essas gravações na rede social Facebook e no meu canal do YouTube, Osterval Silva, na rede social Facebook, a linha do tempo, Osterval do Canto Silva. E no YouTube, no canal Osterval Silva. Então, nós estamos estudando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós lemos
uma mensagem do Espírito da Verdade contido nesse capítulo. O item 5, Espírito da Verdade, Paris, 1860. Hoje nós vamos ler e comentar outra mensagem ditada a médiuns da época pelo Espírito da Verdade, Paris, 1861. Então, nós prestando atenção nessa mensagem e vendo que Jesus prometeu, o Consolador prometido, e que nós vemos através dos estudiosos da doutrina espírita, dos estudiosos sobre o que Jesus nos ensinou e o que Jesus praticou, narrado pelos evangelistas, nós chegamos à conclusão, segundo os estudiosos da doutrina espírita, que o Espírito da Verdade é Jesus. E nós, lendo essa mensagem, nós vamos verificar mesmo que é Jesus. Mas o importante é prestar atenção nessa mensagem. Se é ou não é Jesus que está falando, mas ver o teor da mensagem. É isso que nós precisamos. O mundo está carente de amor, de compreensão, de dignidade, de carinho, de amar uns aos outros, diante das dificuldades que enfrentamos dia a dia. A dificuldade financeira, dificuldades de doenças, dificuldades de desarmonia nos lares, brigas por questões infundáveis. Então, esse estudo que fazemos é apenas para nós refletirmos e tentar levar um dia, cumprindo as nossas obrigações materiais e espirituais, mas deixando o nosso coração a estar apto a ter compaixão, ter piedade pelo sofrimento alheio. Fazer um exame de consciência para analisar as nossas atitudes de acordo com a responsabilidade que temos. Então, isso nós podemos falar com Deus, independente de qualquer religião. Fazer um exame de consciência das nossas ações e falar com Deus. Examinar o que nós estamos produzindo nas nossas aptidões, sobre os nossos talentos, sobre o nosso desenvolvimento profissional. É importante falar com Deus. Vai para um cantinho da casa, de um lugar junto com a natureza, num quarto, no escritório da casa. Procura estar num ambiente tranquilo, sem estar
alcoolizado, sem estar com a barriga muito cheia de alimentos, procurar, se tiver preferência, uma música ambiente, baixinho, e fazer uma análise da nossa vida, da nossa profissão que estamos exercendo no momento, nossas atividades que estamos exercendo, como pai, como mãe, porque vão sempre criticar as nossas atitudes, porque todos nós erramos, impossível não errar. Mas, ir nesse ambiente, conversar com Deus, pedir ajuda para que eu possa analisar e possa ter inspiração para fazer o melhor, seja na posição de um pai, de uma mãe. Como eu vou administrar os meus filhos, tornando-os melhores cada dia que passa, tornando-os cidadãos dignos de respeito para com a sociedade. Isso, uma reflexão e um pedido a Deus. No caso de exercer uma profissão, no caso de estar no comando de uma empresa, de uma loja, de um poder público, fazer uma reflexão, que aí nós vamos ter os espíritos que nós estamos pedindo, os espíritos que aproximam de nós e vai nos inspirar de acordo com as nossas intenções. Se eu tenho a intenção de ser realmente um bom profissional no desempenho das minhas funções, eu peço para meu Pai maior. Pai, vós estáis vendo o meu coração. Eu estou com esta atribuição material e que envolve pessoas. Estou no comando de uma loja em que eu sou gerente, mas eu trabalho com pessoas. Dai-me força, Pai, de eu ser mais humano, exigir para que cumpra as normas estabelecidas pelo dono da empresa, mas que eu possa apoiá-los, também vendo-os como pessoas humanas que estão ali no desempenho de suas funções, mas que têm sentimentos, que choram, que têm dificuldades, que muitas vezes vêm trabalhar com o coração apertado. Então, Pai, nos dê força para que o meu dia de hoje eu possa, como gerente lá da minha loja em que trabalho, eu possa, quando ver as falhas, porque é impossível não errar, Pai, mas que eu possa ter autoridade, não poder, autoridade de fazer com que o meu subordinado cumpra o seu dever sem que eu falte com a caridade e sem que eu não tenha assédio moral sobre eles. Porque sabemos, Pai, que o assédio moral também está infracionando uma lei civil, mas estou infracionando também com assédio moral a lei divina, que é falta de caridade para com o próximo, que está sob o meu comando, numa posição inferior à minha. Então, isso que nós aprendemos a estudar o Evangelho de Jesus. Aumentar a nossa fé cada dia mais.
procurando fazer essas preces, essas orações, modificando as nossas atitudes. Mais uma mensagem, então, do Espírito da Verdade, que é Jesus, quando esteve conosco há mais de 2000 anos. Jesus falando, então, isso sagrada no Jardim das Oliveiras. Chore, vamos chorar pelo sentimento da expansão dos nossos sentimentos, mas não de revolta. Jesus chorou no Jardim das Oliveiras, mas confiando no Pai, quando ele disse: Pai, se possível, alivie as minhas dores, mas seja feita a tua vontade. Mas que esperem, vamos chorar, mas orando, sem estar revolta. E Jesus não, ensina para que oremos e esperemos com resignação. Nenhum dos filhos de Deus fica desamparados, né? Então, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Os anjos consoladores são os espíritos amigos piedosos sob o comando de Deus, esses mensageiros incansáveis que, após a morte do corpo, continuam amparando, visitando e operando muitas vezes o ser humano encarnado. Mas que espere, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então, essa fé que nós precisamos é Jesus falando. Então, eu estou hoje com um problemão, mas eu vou orar, vou chorar, as lágrimas vão rolar, mas eu sei que depois da tempestade vem a bonança e tudo passa. E a certeza que nós temos da vida, após esta vida, de que o corpo morre, porque ele desgasta. É uma máquina.
muito bem feita sobre os desígnios de Deus, o Criador, e que tudo passa. Vem aquele soninho quando nos oramos, e Jesus está sempre nos orientando. Não turbe os vossos corações. O dia tem 24 horas, a cada dia basta o seu mal. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que levem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar vossas lágrimas. Só esse parágrafo, nós já ganhamos o dia. De não deixar a depressão tomar conta de nós. De expulsar de nós no dia de hoje o melindre, a angústia, a tristeza porque nos ofenderam, ou porque não me ligaram, um filho querido, uma mãe querida. Ensina o Espiritismo que o Espírita dá o primeiro passo, tem condições. Através do estudo da doutrina espírita, nós temos condições de dar a volta por cima, enfrentar as nossas dores provocadas por nós mesmos, mas com resignação, sem revolta. Continuando, então, essa mensagem de Jesus. Jesus falando: obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Nós vamos ter à noite o repouso do corpo, vamos fazer as nossas preces, agradecer pelo dia e no dia seguinte começar tudo de novo, mas com muita esperança de um dia melhor, de cumprir as nossas obrigações espirituais e materiais, procurando ser solidário e fraterno com todos aqueles que nos rodearem durante o dia. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo. Nosso trabalho vai fornecer o pão de cada dia. Olha Jesus falando. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo. Nós temos inteligência. Nós vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar, o pão vem. Mas vossas almas não estão esquecidas. Os nossos espíritos, eles são imortais. Estamos temporariamente reencarnados em um corpo físico. Quando dormimos, o nosso espírito afasta temporariamente para aprender no plano espiritual. Jesus, divino jardineiro, olha esse homem incomparável que é Jesus. Eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Jesus cultiva os nossos bons pensamentos, a nossa vontade de trabalhar, a nossa vontade de ser melhor. Né? E Jesus falando, eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando o trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, na hora da morte do corpo, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Então vamos cumprir os nossos deveres, vamos amar muito no dia de hoje.
Vamos respeitar muito os nossos semelhantes de hoje. E vamos confiar em Deus, confiar em Jesus, Jesus falando para nós. Não se preocupeis com comer e beber, as aves dos céus possuem os alimentos. Não é? Então, nada está perdido no reino do nosso Pai. A morte, ela é temporária. A morte do corpo apenas. Então, vamos fazer a nossa modificação moral. É isso que nós vamos investindo na vida futura. E aí Jesus fala, nada está perdido no reino do nosso Pai. Deus é bom, é justo, é misericordioso. Nada acontece sem a sua vontade. Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Então ele fala, nada está perdido no reino do nosso Pai. Vamos orar e aguardar. Quer na condição de espírito encarnado, como estamos agora, quer na condição de espíritos encarnados que estão nos rodeando nesse momento. Vamos acordar. Vamos, no nosso sofrimento, orar e não ser revoltado. E aí nós somos convidados, imediatamente. Vem um amparo do alto. Vem um amigo que nunca você viu. Ou vem, no caso de desencarnado, um parente amigo. Um conhecido no qual você prestou uma caridade enquanto estava encarnado. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores. As nossas misérias sofridas com resignação, não pisando em nosso próximo, fazer o bem pelo bem, sofrendo, chorando, mas sem revolta, haverá a compensação. Nós vamos galgar moradas dignas de um cristão que aceita as provas e expiações com resignação, esperando um dia melhor, fazendo o melhor que pode dentro do seu limite. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas. É Jesus falando, a luz substitui as trevas. Hoje eu estou em treva, mas existe sempre uma luzinha a clarear quando oramos. E a treva, ela vai ser substituída pela luz. Não é? Onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo, aquele que está nas trevas, de vós todos será talvez o mais resplandecente. Vocês vejam então que mensagem, gente. Quando visitamos um doente, quando vemos que não tem recursos financeiros, vamos prestar a caridade, vamos fazer a nossa parte, vamos orar por esse que está em um leito de hospital, ou está desequilibrado, está desorientado, vamos orar por ele. E vamos pedir ajuda no plano espiritual, pedir ajuda para Deus.
e pedir ajuda, materialmente falando, prestando a caridade material, procurando não censurar, não criticar ninguém, porque todos nós erramos. Não é? Então, continuando atento a essa mensagem ditada por Jesus, que é o Espírito da Verdade, Paris, 1861. Em verdade vos digo, aqueles que carregam os seus fardos e que assistem seus irmãos, aí, olha como é interessante nós lermos e interpretarmos, depois pedir forças, orar para praticarmos essa preciosa mensagem ditada por Jesus. Em verdade vos digo, aqueles que carregam os seus fardos e que assistem seus irmãos são bem amados. Vamos carregar os nossos fardos, né? E assistir os nossos irmãos, ajudá-los sempre, ensinando-os, exemplificando no bem para eles copiarem. Né? Em verdade vos digo, aqueles que carregam os seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Acreditar em Jesus, quer na condição de encarnados, quer na condição de desencarnados. Nós somos bem-amados de Jesus. Prestando a caridade, nós estamos entrando na lei de ação e reação. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. O objetivo sublime das nossas provas é ressarcimento de débitos, é aprender com as dificuldades e crescer moralmente e materialmente, ajudando o progresso do planeta. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes. Olha lá. As nossas doenças da alma. Olha que mensagem, gente. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Olha que mensagem, para não revoltarmos porque não somos ricos. Não invejar, não ter ciúmes, nem inveja dos ricos. Porque a prova da riqueza é perigosa. Se somos ricos, conseguimos com o suor do nosso trabalho, nós temos uma grande obrigação de fazer com que essa riqueza transforme em riqueza por todos aqueles que colaboram com a riqueza, todos aqueles que trabalham, aqueles detentores das riquezas. Então, muitas vezes, os ricos são os miseráveis, são realmente os que necessitam do pão espiritual. Eles estão na volúpia da riqueza, degradando o seu espírito, cometendo suicídio involuntário pelos excessos de prazeres mundanos.
Então, Jesus aqui nos alerta para não termos ciúmes nem inveja dos ricos, e sim orar por eles. Não é? Então vamos lá. Porque a riqueza, o dinheiro, ainda fala mais alto. E sabendo administrar a riqueza, nós estaremos cumprindo o nosso papel como administrador dessas riquezas, muitas vezes aumentando mais riqueza, mas com o nosso amor, com a nossa autoridade, não poder, mas com o nosso amor, com a nossa autoridade, rogar forças a Deus para não sermos egoístas e deixar os nossos subordinados também crescerem, dar oportunidade de cursos, dar oportunidade de aprendizado para que eles também ganhem o seu pão de cada dia honestamente, fazendo o melhor da sua capacidade na execução daquele serviço. Então, como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. A prova da riqueza é a prova da pobreza. Mas com Jesus, nós vamos ressarcir, vamos passar com uma notinha boa nessas provas. Ressarcir nossos débitos com obediência e resignação às leis materiais e às leis espirituais, às leis divinas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Apóstolo são os que continuaram depois de Jesus voltar para o plano espiritual, os divulgadores. Existe o mestre, Jesus é o mestre, o modelo e guia. É o rei dos reis, que ele formou, que meu reino não é desse mundo mundano, das coisas do mundo. Meu reino não é desse mundo, não é? Então Jesus é o rei dos reis, do reino celeste, do reino de paz, do reino de amor. E os seguidores dele são os discípulos. Discípulos são alunos do mestre. E apóstolo são os alunos do mestre que vão divulgar o que o mestre ensinou. Então ele fala: eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Nós tivemos divulgadores do cristianismo. Tivemos o apóstolo Paulo divulgando, São Paulo para a Igreja Católica, Paulo de Tarso. Vale a pena ler Paulo e Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Paulo e Estevão, ali vai contar. O Paulo que era perseguidor dos cristãos, ele conseguiu na própria reencarnação a ser um apóstolo de Jesus. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor.
Jesus falando, vamos beber da fonte do amor, vamos doar amor, vamos compreender aqueles nos quais nós criticamos. Vamos olhar à nossa volta e agradecer sempre. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres ao seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Vos criou fracos, com provas a ressarcir, mas com toda a infraestrutura de Deus, que não desampara um de seus filhos, para nós sermos um dia perfectíveis. E que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila. Nós mesmos trabalhamos para ser criaturas melhores, galgando em outras vidas as várias moradas que Jesus nos ensinou. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então ele fala, bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos enviou, fracos para vos tornar perfectíveis. Deus é o Criador. Ele cria incessantemente os espíritos e quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila. Jesus falando para nós trabalharmos a nossa argila, para nós trabalharmos em favor de nós mesmos, crescendo moralmente, procurando já ressarcir na presente reencarnação as nossas dívidas para com os nossos semelhantes. Procurar ser solidários e fraternos de uns para com os outros. Procurar trabalhar com a virtude da compreensão e praticar a caridade material e espiritual, fazendo com que em nosso coração desperte a compaixão e a piedade pelo sofrimento alheio, né? Então ele fala, vamos lá. Vamos ler esse último pedacinho que Jesus fala, então. Eu estou convosco, para terminar essa mensagem ditada por Jesus. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no reino daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. E que quer que vós mesmos trabalheis vossa argila, maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O artífice de vossa imortalidade. Ao reentrar no plano espiritual, trabalhamos a nossa argila, procuramos as coisas espirituais, procuramos praticar os ensinamentos de Jesus, e nós vamos ter uma reentrada no plano espiritual, numa das diversas moradas que Jesus fala na casa do meu Pai. E a primeira morada, quando desencarnamos, é a volta para o plano espiritual, que Kardec denomina erraticidade. Erraticidade
É o período em que o espírito fica numa dessas moradas, de acordo com o que você produziu, de acordo com o que você trabalhou essa argila, numa das moradas, na erraticidade, aguardando uma próxima reencarnação. E lendo as obras de André Luiz, nós vamos ter uma noção, começa pelo Nosso Lar, que tem o filme, mas o livro é detalhado, Psicografia de Chico Xavier. Né? Nós vamos ver como essas várias moradas no plano espiritual. O espírito André Luiz, que foi médico na Terra, ele conta como é a vida no plano espiritual. São vários livros da coleção André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Vale a pena nós aprendermos, temos conhecimento, porque é infalível a volta do nosso espírito imortal de volta para o plano espiritual. Imediatamente estaremos na erraticidade. Por isso é importante nós sabermos como é e como eu devo investir na presente reencarnação para ter uma das moradas do plano espiritual, que é a erraticidade, e procurarmos investir já na vida futura, que é a vida do espírito imortal. Ok, gente, então, deixa eu marcar aqui. 28, 29, 29 de 1 de 2022. 29 de 1 de 2022. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso anjo guardião, a todos os espíritos que nos inspiraram para fazer mais esse trabalhinho. E rogar a Deus pelas famílias, para que haja mais amor, mais compreensão, mais união. Rogar por nós mesmos, que somos ainda espíritos imperfeitos, falhos, mas pedimos, Senhor, a tua bênção, para que o dia de hoje eu possa ser mais humano, mais fraterno, mais solidário. E vibramos, Senhor, pela paz mundial, pela união dos povos, união das nações. Abençoa-nos, Senhor. Sabemos que podemos fazer muito pelo nosso próximo. Dai-nos força, Senhor, de sermos mais humildes e mais brandos em nossas atitudes. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito bem. Um grande abraço e convido a todos amanhã novamente estarmos aqui para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço a todos. E até amanhã. Desculpe o avanço do horário hoje, deu 48 minutos. Mas falar de Jesus, vibrar, entender o que Jesus quer de nós, é maravilhoso, vale a pena. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.